Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Edinho Guedes, que participa conosco, ele que é do PMDB e é pré-candidato, né? Já é um pré-candidato já para as eleições de 2016 que participa conosco. Vereador Edinho Guedes, obrigado pela presença, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem, primeiro contato que temos em 2016, é sempre um prazer estar aqui falando sobre a nossa cidade e os destinos dos nossos trabalhos em prol de Jacareí. Bom, eu falei que o vereador Edinho Guedes é pré-candidato a prefeito, não desanimou não desistiu não, vereador? De maneira alguma, isso só nos enche de mais energia, mais motivação e vontade. Essa pré-candidatura a prefeito de Jacareí, para mim tem sido um grato desafio, né? Todo o grupo que compõe aí os nossos partidos tem acreditado nisso e a gente tem sentido uma receptividade muito positiva nas ruas e, na verdade, esse é um desafio que eu gosto, sempre me fui motivado a desafios e esse é um que faz parte, que eu estou bastante afim de enfrentar. O cenário que o país vive hoje, né, em relação, eu diria, a que a população visualiza o político hoje, que está todo mundo no mesmo pacote, é algo que te motiva a entrar e tentar provar o contrário? Como é que se entra nessa situação onde todo mundo está muito mais descrente, vereador? Bom, Donizete, isso não é de hoje, né? Infelizmente, a mídia, e acaba sendo um papel dela até por função de ajudar a fiscalização, acaba divulgando muitas coisas negativas da vida política e a população que não acompanha a política acaba tendo a percepção desfocada que essa é a realidade, mas não. Isso desde quando eu entrei lá em 2004, na minha primeira eleição e tal, sempre escutei isso, você é jovenzinho, mas cuidado lá dentro. Vai entrar nisso, hein? E assim, é normal essa percepção, mas eu afirmo aqui que existe um espaço para fazer a política limpa, a política séria, a política pautada em resultado, em trabalho, em foco nas necessidades da população. E esses 2 mandatos contra o vereador, para mim, foi uma prova disso. Então eu não vejo que seja tão diferente assim. O desafio continua o mesmo, mas pelo contrário, por conta das redes sociais, eu tenho sentido que a população tem se mostrado mais esclarecida, sabendo separar o joio do trigo e principalmente, eu comento com os meus assessores, os amigos, que política e eleição, principalmente o ano de eleição, é um ano de colheita, não de plantio, né? E quem tem trabalho, quem tem o que mostrar, acaba não caindo nessa generalização da população. Então, como a gente faz nosso trabalho sério, nosso trabalho focado em resultado, em defender os interesses da população, a gente está bastante tranquilo e aberto para dialogar com a comunidade sobre esse desafio, sobre a pré-candidatura a prefeito, porque nós entendemos que chegou o momento da gente dar uma guinada e fazer com que as coisas aconteçam de outra forma aqui em Jacareí. Por enquanto, o PMDB já está selado e fechado com o PR e com o PHS? Sim, nosso bloco de aliança inicial, né? Existem outros partidos aí querendo somar conosco, mas nosso bloco partidário hoje é o PR, o PMDB e o PHS. São os 3 partidos que caminham juntos aí, já desde outubro do ano passado, reunindo com constância, debatendo aí as questões da cidade, construindo o nosso plano de governo. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. O bloco inicial desse grupo são esses 3 partidos, mas certamente virão mais. 8h25, hoje conversando com o vereador Edinho Guedes, aqui da cidade de Jacareí, participando conosco, 3954-3010, você liga e também deixa a sua pergunta. Pois não, Vanessa Oliveira? Doni, nós recebemos a participação da Ivani, moradora da Vila Machado. Ela quer saber do vereador Edinho Guedes o que o Legislativo, o Poder Legislativo pode fazer quanto à questão do tratamento de pessoas com câncer no Hospital São Francisco, que ela tem ouvido tantos comentários aí, inclusive, que Jacareí não terá mais tratamento oncológico somente em São Paulo. E ela também quer saber o que pode ser feito de imediato na questão da Santa Casa, que segundo ela está um caos no atendimento, e ela quer saber o que o Legislativo também pode fazer de imediato para ajudar a situação da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Vereador, por favor. Bom, vamos separar, são 2 assuntos muito importantes que essas 2 últimas semanas eu me dediquei bastante a eles. Com relação ao Hospital São Francisco, eu estive lá, conversei com a diretoria, com o presidente do Hospital São Francisco, realmente a situação é muito grave. O SUS repassa o dinheiro, né, para que todas as despesas de tratamento, de quimioterapia sejam feitas, que isso cobre, arredondando, entre 70% e 80%, e a Prefeitura, tradicionalmente, há muitos anos, sempre cobriu esse valor que faltava, o que eles chamam de extra-teto. Porém,
a informação que nós recebemos desde 2014 até o final do ano passado, a Prefeitura passou a não pagar o São Francisco. Isso gerou uma dívida para o hospital, que é uma entidade filantrópica, de mais de R$1 milhão, se não me engano, são R$1.200.000, o que poderia prejudicar, inclusive, o hospital, que tem um atendimento de excelência na área de maternidade e também oncologia. E, para nossa surpresa, por determinação da Prefeitura, decidiu, então, pagar essa dívida e não mais encaminhar os pacientes que forem diagnosticados com câncer, ou na Santa Casa, ou nas UBS, ou no SIM, para o Hospital São Francisco, né, os pacientes que excederem aí o valor desse extrateto. O que a gente acha um absurdo, né? E a solução foi passar esses pacientes para a rede Hebe Camargo, que é uma rede que interliga os hospitais de oncologia no estado todo. Só que muitas vezes a Prefeitura não dá o suporte de transporte, não está dando. Eu atendi 2 casos, um de câncer na coluna, ele precisava de uma ambulância para ir para Guarulhos, se eu não me engano, a Prefeitura não disponibilizou. Ou seja, para não pagar, não gastar com o nosso paciente aqui em Jacareí, está se fazendo de conta que está resolvendo. Quando acha um espaço na fila em outro hospital, em cidades fora daqui, mas não dá o transporte. Então, a gente sente que isso é inaceitável. A Prefeitura tem que fazer um exercício de cortar os seus gastos, diminuir esses carros alugados, diminuir esses contratos terceirizados que consomem valores aí. O número de imóveis alugados que a Prefeitura tem, a gente tem imóvel sem utilização, pagando R$13 mil por mês em aluguel. Então, é preciso fazer um esforço de gestão, Donizete, para que o dinheiro que a Prefeitura gasta muito mal hoje possa ser investido para salvar vidas. Porque esses problemas, quando acontecem, eles batem primeiramente lá na Câmara de Vereadores. A gente acompanha diariamente e é uma agonia. Então, assim, a gente tem orientado essas pessoas. Primeiro tentamos internamente dentro da Prefeitura, não temos conseguido êxito com isso. Estamos orientando elas a procurarem a Defensoria Pública, em alguns casos com a liminar do juiz. A Prefeitura está sendo obrigada a custear isso, o que para a gente é ruim, porque gasta-se dinheiro público com o processo, gasta-se energia da população, mas eu faço um apelo aqui para que a Prefeitura se sensibilize no sentido de cortar um pouco suas despesas, seus desperdícios de dinheiro, para que coloque e foque, porque são vidas. A gente pode esperar tudo, pavimentação, água, mas vida não dá para esperar. Deixa eu só entender, então, vereador, por exemplo, tem um limite, um número de pessoas que o Hospital São Francisco vai atender. Passando esse número, a Prefeitura então não vai cobrir e essas pessoas terão que ser atendidas em outras cidades, é isso? Exato. Para não dizer que não tem atendimento, eles vão tentar encaixar nessa fila no estado todo, né? Que essa tal rede Hebe Camargo aí, que congrega todos os hospitais. Só que não tem condição de levar eles até lá, a população, a família já está fisicamente debilitada, não tem condição de correr atrás disso. Então, praticamente é não resolver o problema, Donizete. Então, estivemos no Hospital São Francisco, que a informação que os médicos colocaram, que temos equipamentos, temos leitos, temos pessoas disponíveis, mas a gente tem ficado ocioso porque a Prefeitura, por não querer custear esse sobreteto, que ela sempre custeou, a gente está ficando ocioso aqui. Então a gente tem as melhores condições aqui em Jacareí e estamos forçando nossos pacientes a sair daqui exclusivamente porque a Prefeitura não quer gastar dinheiro com isso. Eu volto a dizer, numa situação dessa, é uma questão humanitária, não é mais uma questão política, partidária, é uma questão humanitária. A Prefeitura tem que cortar os seus gastos, se for o caso, mandar funcionário comissionado embora para diminuir a folha de pagamento e pegar esse dinheiro e custear, porque se trata de vidas. Tem gente que está sendo diagnosticado que pode ser tratado, a quimioterapia pode salvar essa pessoa, e pela demora, quando chega para tratar, não tem mais jeito e acaba morrendo. A gente já acompanhou 2 casos desses também, e isso é vergonhoso para a cidade, que está entre as 80 cidades mais ricas do Brasil. O nosso convidado de hoje é o vereador Edinho Guedes, que participa conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem. Então faltou a pergunta da nossa ouvinte, vereador Edinho Guedes, sobre a Santa Casa de Jacareí, por favor. Isso, a Santa Casa estivemos lá acompanhando, sexta-feira estive lá num atendimento, inclusive, de um assessor que caiu de moto lá, eu fui acompanhar o atendimento. O atendimento do SAMU foi rápido, mas ficamos tristes de saber que quando chegou na Santa Casa, o SAMU não pôde levar a maca embora, porque não tinha outra maca, teve que deixar a maca da ambulância para o nosso atendido ficar lá na emergência. E acompanhamos o problema da Santa Casa, Donizete, que infelizmente não é um problema novo.
não vejo que o problema da Santa Casa seja um problema de falta de dinheiro. E quem provou isso foi uma instituição que estava até pouco tempo lá, a Provisão, e estivemos em reunião com eles na época que eles tinham assumido a Santa Casa, e o desafio da Santa Casa, na verdade, é a gestão. Como eu penso que e a gente percebe isso em vários outros serviços públicos municipais, organizar a casa, fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar, ter planejamento, né? Viu aí o último caso, acompanhamos pelas redes sociais, pela televisão também, a falta de gestão no almoxarifado lá, no estoque de remédio, fez faltar dipirona, que é um remédio básico. Então, assim, o problema da Santa Casa é um problema de gestão. Nós, enquanto vereadores, foi a pergunta que ela fez, o que nós podemos fazer? Fiscalizar, apurar os erros e apontar as soluções. No meu caso, eu entendo que a Santa Casa, Donizete, já chegou num ponto que a Irmandade a gente já não sabe se existe mais, mas a cidade tem que entender que a Santa Casa é nossa. Né? A Santa Casa não é da prefeitura, a Santa Casa não é da Irmandade, a gente não sabe onde está. A Santa Casa é do município, é um patrimônio, inclusive, do município, e que nós, mais importante que procurar quem botou o fogo, a gente tem que apagar o fogo. Né? E enquanto vereador, eu acho que está chegando no momento, e sempre fiz, dentro do governo, encaminhava essas sugestões e nunca tinha espaço lá. A gente precisa começar a fazer um mutirão, uma campanha, campanhas de ajuda pela Santa Casa. Esses dias eu vi uma funcionária, vou entrar em contato com ela, pedindo sabonete, pasta de dente e tal, para que a gente pudesse, pedindo pelo Facebook, para a gente pudesse levar lá. Talvez o caminho seja a gente lançar essa campanha, Santa Casa é Nossa, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ajudar a Santa Casa a resolver esses problemas. Porque enquanto a gente fica discutindo os responsáveis, a gente já sabe quem é. Acho que a gente tem que agora gastar energia em solucionar o problema de quem está lá, deitado, debilitado, passando por isso. Volto a citar uma outra situação que atendi no gabinete a semana passada, de uma filha de um paciente que tinha feito operação na próstata e que ela teve que ficar o tempo todo trocando o catéter do pai e também de um paciente do lado, porque naquele período que ela estava lá, não tinha enfermeira bastante para isso. Eles agradeceram, mas a menina, que não tem curso nenhum, ela até é formada em jornalismo, teve que ficar fazendo esse atendimento ao pai. Então, a situação é gravíssima e nós precisamos meter a mão na massa. Essa é a informação. Porque o que a gente sente é que a Santa Casa acaba sendo cachorro de dois donos, fazendo uma parábola aí, né? É da prefeitura, mas a prefeitura não cuida direito. É da Irmandade, mas a Irmandade está impossibilitada de intervir porque a prefeitura está intervindo. Então, assim, fica a coisa muito desorganizada e a gente precisa realmente dar resultado prático para quem está lá. Ter bom atendimento, ter os medicamentos, ter o equipamento correto para os médicos trabalharem. Então, eu penso que a gente tem que evoluir nesse sentido. Além de fiscalizar, apontar os erros, está chegando um momento que a gente tem que ir lá e resolver o problema diretamente. A prefeitura tem que se abrir, tem que ter humildade de admitir que não deu conta do recado, que não sabe fazer essa gestão e abrir para a sociedade civil organizada, para os empresários, para a gente tentar resolver esse problema. 8h38, 3954-3010 ou 3011. Pois não, Vanessa Oliveira? Doni, nós recebemos a ligação do Marcos Antônio, morador do Jardim do Vale, vereador. Ele disse que esteve em seu gabinete com abaixo-assinado sobre a linha de ônibus 2 Campo Grande, que atende ali cerca de 4 comunidades e tem um intervalo de 1 hora cada horário. Ele, na verdade, pediu ao vereador ajuda para que aumentasse a quantidade de ônibus que atendesse a população, uma vez que os horários de pico fica bem complicada a situação por lá. E ele também fez a solicitação na mesma ocasião, pedindo uma ciclovia do Jardim Liberdade até o Jardim do Vale para na verdade, atender aquela população. Ele gostaria de saber se o vereador tem alguma informação sobre essas solicitações. E uma outra pergunta, desculpa, vereador, do Gilson do Pitoresco. Na verdade, ele quer saber quando o vereador Edinho vai começar a visitar os bairros com maior frequência, porque, na opinião dele, não só o vereador, mas, na verdade, todos os vereadores só deixam para fazer isso com um período mais frequente, num período eleitoral. E ele, como presidente de Amigos de Bairro, sente falta disso. Vereador, por favor. Bom, vou começar pelo Gilson, deixar um abraço aqui para ele, mas aí o Gilson, você está enganado. Inclusive, quinta-feira passada vai no Santa Marina, aí do seu lado. Pode ser que a gente não tenha ido aí no Pitoresco conversar com você, mas se quiser conversar com a gente, tiver algum problema, é só ligar, chamar, sabe que a porta do nosso gabinete está sempre aberta. E a gente tem estado, tivemos aqui só nesse comecinho de ano, no Jardim do Portal, em reunião no Jardim do Vale, Jardim Colinas, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Maria, rodando a cidade com
atendimentos pontuais, então a gente está presente sim, Jardim São José, Jardim de Paraíba, mas voltando com relação à questão do Jardim do Vale. Primeiro, me confraternizar aí com meu vizinho, eu moro lá, mas essa luta aí da ciclovia, e mais que a ciclovia, o Parque Linear, ligando aí o centro do Liberdade até o Jardim do Vale, é uma briga antiga minha, né? Porque entendo que essa região está abandonada. Foi uma promessa de campanha do prefeito Hamilton, quando presidente da Câmara, e eu terminei a gestão devolvendo R$9.506.000 para a prefeitura, e uma das obras que eu pedi para que o prefeito aplicasse dinheiro era o Parque Linear do Campo Grande, mas infelizmente não estamos vendo essa aplicação. O vereador não tem o poder de determinar para onde vai o dinheiro, só a prefeitura, o prefeito e os seus secretários. Mas nós estamos na luta, sim, porque todo mundo que mora nesse bairro vê o número de bicicletas e o número de pessoas que usam bicicleta para trabalhar e que, sem dúvida nenhuma, precisa dessa ciclovia. Com relação, além do Parque Linear, ele fez a solicitação... questão dos ônibus também. Dos ônibus. Os ônibus, a gente tem um problema não só no Jardim do Vale, mas a gente tem um problema estrutural, que é acompanhar a realidade dos horários, né? Porque a população reclama para a gente faz o ofício, cobra da prefeitura para que se posicione com relação a isso, e muitas vezes a resposta que a gente recebe, não, que está tudo ok, que a linha não está oferecendo nenhum tipo de dificuldade e tal. Parece que a população nunca está com a razão. A gente precisa de um sistema de fiscalização melhor, e eu defendo já de meia hora o ônibus no Campo Grande, porque a gente tem um número de pessoas, né, os bairros cresceram, Jardim Colina, Jardim do Vale, cresceram bastante, e a gente precisa de mais ônibus naquela região, mas mais uma vez, isso não passa por decisão do vereador, a gente depende da sensibilidade do prefeito para que altere isso. A gente está na cobrança, estamos nessa luta. Vereador Edinho Guedes continua conosco. Tem mais uma pergunta, Vanessa? Tem mais uma pergunta do Fernando, morador do centro. Ele gostaria de saber, vereador, diz que tem uma parente que trabalha no setor de zoonoses aqui de Jacareí, e desde o ano passado ele está trabalhando apenas 6 horas, e a informação da última semana é que os funcionários do setor vão continuar neste horário por mais alguns meses. Ele quer saber da opinião do vereador quanto a essa redução de horários, principalmente dos funcionários do setor de zoonoses, diante da situação que vivemos de alerta em relação à questão da dengue, zika vírus e também chikungunya. Bom, eu tive aqui na Rádio Mensagem, tive a oportunidade de me expressar sobre isso, quer dizer que eu sou terminantemente contrário a essa economia que a prefeitura fez, uma economia que eu penso equivocada. Por quê? Sob o justificativo de economizar dinheiro, a prefeitura deixou, então, de pagar o vale alimentação dos funcionários, cerca de R$300 por mês, e deixou de ir fazendo com que eles trabalhassem 2 horas a menos. Na verdade, quem pagou por isso foi para a população, porque pela má gestão não soube se gastar o dinheiro, e quando falta o dinheiro, pune a população. Por quê? Porque o que a população recebe da prefeitura é serviço. Se a prefeitura diminui o tempo de serviço, a população fica desprotegida e sem a oferta desse serviço. Eu achei equivocado. Na minha opinião, volto a dizer, existem muitas gorduras na prefeitura a ser queimadas. O último levantamento que eu fiz no ano passado pelo portal da transparência da própria prefeitura, a prefeitura gastou só com um cafezinho, coffee break, coxinha, salgadinho, mais de R$300 mil o ano passado. Para não lembrar o balonismo, aí, espero que o prefeito aí não gaste esse dinheiro agora no aniversário da cidade. Então, assim, tem muito gasto supérfluo, aluguéis exorbitantes, a prefeitura pagando altos custos em prédios, sendo que tem prédio próprio, pagando aluguel em prédios particulares. Então, existem outros meios de se economizar o dinheiro, sem precisar punir a população que deixa de ter 8 horas de serviço. E, nesse caso, pior ainda, ele está corretíssimo, cidadão, porque quem paga uma vida, né? Se acontecer algum caso de infecção recebemos lá o diretor de controle de zoonose lá na Câmara, falando, lá o diretor ou gerente, deixando claro que hoje nós não temos mão de obra suficiente para poder dar conta de toda a demanda, que a gente precisa de ajuda, que realmente tem sido um desafio muito grande controlar a questão da dengue. Então, discordo dessa pseudoeconomia, porque para mim acaba expondo a população, deixando ela ainda mais carente de serviço público, e tem muita gordura dentro da prefeitura que poderia ser cortada para ter essa economia de forma correta, sem punir a população. Vereador Edinho Guedes, agora uma curiosidade. Quando o senhor fazia parte da base de sustentação, o senhor pedia, conversava, tinha uma facilidade de conversar e de pedir.
e o senhor tinha até um limite de atendimento. Hoje, o senhor tem sido atendido nos pedidos ou está sendo retalhado? Então, Donizete, infelizmente a gente sente bastante essa tônica política. Eu lamento, né, porque na verdade a prefeitura tem que ter um comportamento institucional de acompanhar a vida e enxergar os vereadores como auditores da cidade, como fiscais da cidade, que procuram resolver os problemas, procuram encontrar soluções também. Então, nós temos tido muita dificuldade, né? Vou citar um caso simples aqui, que já vim várias vezes aqui, aquela campanha de doação de sangue que nós vai ter esse ano? O do Jacareí, só não teve porque a prefeitura não cedeu o laboratório, né? E em clara retaliação política, confundindo um ato solidário, um ato ligado à saúde com o nosso mandato. Vai ter esse ano, a gente está fechando o local, ou vai ser num laboratório particular ou numa escola, mas isso não foi o bastante para deixar que a gente continue com essa luta humanitária, mas esse é um exemplo. Então eu lamento, acho que é uma forma bastante pequena de lidar com as coisas de interesse da população e da cidade, e falta de humildade. Eu acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer quando a gente erra, escutar as pessoas para poder, com essas informações trazidas das ruas, aprimorar o atendimento. Acho que falta bastante isso para a atual administração, e os vereadores têm esse papel, né? Infelizmente, esse contorno político aí acaba atrapalhando bastante as coisas que poderiam ser mais simples. Uma última pergunta, vereador Dinho Guedes. Qual que é a tua opinião em relação ao número de pré-candidatos ou de candidatos a prefeito que surgem em Jacareí? O senhor entende que quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor? Donizete, eu acho que o número de candidatos ele tem que ser um número que seja real. Real em que sentido? Que as pessoas que estejam candidatas estejam de fato imbuídas num projeto, que tenham uma ideia, que tenham um grupo maduro e realmente comprometido em transformar e mudar a cidade da situação em que ela se encontra. Quem vai dizer isso vai ser a população. Quem vai fazer esse julgamento vão ser as urnas. Então, ainda está cedo, né? Faltam 9 meses para a eleição e alguns meses ainda para fechar esse cenário. Eu acredito num cenário de 3 a 4 candidaturas. Eu não acredito que tenha mais que isso, mas eu penso que a população de Jacareí está bastante madura para enfrentar uma eleição com 3, 4, 5, quantos forem. Que a gente tenha transparência e saiba separar o joio do trigo e enxergar quem tem a melhor proposta para a cidade. O PMDB chegou a conversar com o PSDB ou ainda não? Olha, Donizete, nós estamos abertos a conversar com todos os partidos que queiram conversar com a gente, exceto o PT, né? O PT e o grupo do PT, é uma decisão a qual a gente tomou de não ter nenhum tipo de conversa com eles. E a gente tem construído, né, essa leitura de cenário por diversas vezes para que a gente possa chegar na eleição de forma mais afinada possível. Então, vários partidos têm procurado o PR e o PMDB, que é esse grupo PR, PMDB e PHS. A gente tem conversado, mas de oficial, concreto, fechado, encaminhado, nós temos essa aliança dos 3 partidos e é com eles que nós estamos caminhando para a construção dessa pré-candidatura e futura candidatura, assim que a lei nos permitir. Vereador Edinho Guedes, obrigado pela presença e um ótimo 2016. Hein? Eu que agradeço, Donizete. Bom ano para todos aí. Estamos firmes e fortes lutando por Jacareí. Um abraço a todos os ouvintes.